Dormir pouco pode provocar aumento de peso e perda da memória. Feriados geram prejuízos na economia e ignoram a Constituição. Anistia ao Caixa 2 está entre emendas do Congresso. Reforma da Previdência ganha alterações no texto da proposta. Estamos começando mais uma edição do nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha aí pela Rádio Novo Tempo ou pela TV Novo Tempo e pode sempre interagir com a gente, você já sabe como. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Twitter e também no Instagram e o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. Tudo bem, Hélio Moura? Como é que foi a semana? Tudo certo, Wagner, cantor e amigos aqui do sofá, o pessoal de casa, muito obrigado pela companhia, aí, né? André Leite? Beleza? O nosso telespectador principal, que é o Luiz, aqui que trabalha na portaria, você viu que ele agradeceu? O cara ficou muito feliz. Ele fez uma festa quando eu entrei hoje. Inclusive me ajudou com a A esposa dele, a tive. Ana, um abraço pra vocês de novo, mais uma vez. Ó, Luiz, agora você tem um momento fixo aqui no Redação Novo Tempo, que é o abraço para o Luiz. Exatamente. Tudo bem, Suzane? Tudo bom, Wagner? Oi, colegas. Oi, pro pessoal de casa. Posso mandar 2 abraços? Claro! Um vai para Goiás, é pro Eudes da Cunha Nasser. Ele assistiu o Redação Novo Tempo há uns dias atrás, disse que gostou bastante. Então, Eudes, um abraço para você, receba aqui o nosso carinho. E a Rose Botuzov, que é aqui do Camarim da Novo Tempo, me lembrou uma coisa, Wagner, a seu respeito. E eu trago um recadinho dela e quero aproveitar também para parabenizar, porque essa semana você fez aniversário de casamento. Foi, então, verdade. Então, um beijo pra Nani, que tá em casa assistindo a gente. E parabéns pra vocês, viu? Sei que você ia mandar um beijo pra Nani, que tem que me aguentar, mas você foi tranquila. Eu poderia ter dito, né? Na verdade, aquela mulher, ela é fenomenal, né? Ela te suporta. E a Rose também tá mandando pra vocês feliz aniversário de Muito casamento. obrigado. Um beijo, meu amor. 11 anos juntos. Nem eu sei como você consegue, viu? Mas muito obrigado por tanto amor em 11 anos. É isso. Vamos lá para os nossos destaques. Vou começar com você, Suzane, que a gente fala sobre a Turquia, que decide ampliar os poderes do Erdogan. Então, nessa semana teve um referendo lá na Turquia. E ele ganhou com 51 ponto alguma coisa pelo sim. O Erdogan é o presidente do país, O Erdogan, né? é o presidente da Turquia. Agora vai ser presidente, né? Exatamente, porque uma das mudanças que que levaram eles a fazer esse referendo é justamente mudar a forma de governo lá. E a mudança na Constituição vai ampliar os poderes dele, porque ele vai poder interferir no judiciário, ele também vai ter poder sobre o executivo, ele vai poder contratar ministros, colocar e tirar no judiciário também. E vai tirar o primeiro-ministro, né? Esse cargo já não vai mais existir. Então, assim, ele tem amplos poderes, ele está mais poderoso que Trump, né? Ele manda e desmanda. E tem uma outra questão também, porque em 2019 seria a primeira eleição presidencialista do país, 2019, isso, 2019 a primeira eleição, e ele pode se candidatar como se fosse uma primeira vez. A Constituição também prevê que um presidente, mesmo eleito, ele pode, enfim, um candidato pode se eleger 2 vezes, então isso permite que ele ainda governe por mais 2 décadas, se ele ganhar as eleições, né? Então, ele seria presidente aí até 2029. É claro que a oposição quer desfazer desse referendo, quer anular esse referendo, porque eles dizem que houve fraude na hora das votações, eles aceitaram votos que não estavam carimbados, enfim, outras decisões que eles tomaram ali de última hora, várias coisinhas que eles alegam, dizendo que esse referendo não é válido, que deveria haver um outro referendo. Muito bem. O Leite, a gente tem mudanças com relação à reforma da Previdência e mudanças com relação ao acesso à aposentadoria. Explica pra gente quais foram essas alterações durante a semana. Deu polêmico isso aí essa semana, né, Hélio Moura? Deu um quebra-quebra lá. Pancadaria. Foi uma loucura isso daí. Mas, enfim, entre a gente pode dizer assim, o texto que foi aprovado na comissão, né? Porque ainda precisa passar
no seguir pelo plenário da Câmara, tudo depois mais. ir pro Tem um Senado. processo grande ainda, mas já foi lido pelo relator um texto que vai ser votado. E esse texto tem algumas alterações em relação à proposta inicial. São vários detalhes, agora se eu for falar todos aqui vai tomar um tempo considerável, mas acho que o principal que acabou tendo uma mudança aí é a idade mínima para as mulheres se aposentarem, né? Porque antes, homens e mulheres, dentro do texto da reforma da Previdência, estavam para se aposentar na mesma idade, 65 anos. Mulheres agora foi para 62, de acordo com o novo texto. Vale a pena dizer, né? Ainda não está votado isso, tem um processo aí pela frente ainda, mas o texto que foi lido mostra isso. Além de algumas alterações na regra da concessão do benefício, o valor do benefício e tudo mais, tinha uma porcentagem, agora é uma outra. Então, teve algumas alterações porque está tendo uma mobilização popular, a gente pode dizer assim, e mesmo dentro do Congresso Nacional também, para que o texto tenha algumas alterações para não ser tão rígido com o trabalhador brasileiro. Então, basicamente, além dessa questão das mulheres, foram feitos alguns ajustes para, a gente pode dizer assim, privilegiar o tempo que você passa trabalhando, né? Valorizar ainda mais o tempo de mercado de trabalho, para você conseguir um benefício melhor. Basicamente tem a ver com isso. Tinha um outro ponto que era muito duro dentro da proposta, é que para se ter o benefício integral, salário integral de aposentadoria do INSS, seria necessário contribuir por 49 anos. Uhum. É muita coisa, é muito muito tempo. 49 anos, não que só com 49 anos de contribuição para se aposentar, não era isso. 49 anos de contribuição para ter o benefício completo, o salário integral do INSS. Que não é grande coisa também não, viu? Embora a maior parte da população brasileira se aposente mesmo com um salário mínimo. Mas aí esse tempo foi reduzido também nessa mudança de texto, caindo para 40 anos. Então, 9 anos a menos. É a porcentagem, aí, que antes começava com 51 e mesmo a idade, né? A ideia é que seja gradual. Então, vai se chegar aos 62 para as mulheres, mas a cada 2 anos vai aumentar 1 ano. Então, vai começar com 55 a idade mínima e vai a cada 2 anos aumentando 1 ano até chegar ao máximo de 62 para ser a idade mínima. É uma tentativa de não prejudicar quem já está no sistema, né? Porque essa era uma das grandes preocupações, é ainda uma das grandes preocupações, porque isso não resolve tudo, não. Eu não entendi essa história do gradual, de 55 até 62. Então, assim, quando começar, quem hoje tem... Imaginemos que a proposta seja aprovada como está e no ano que vem esteja em vigor. Sim. Então, mulheres terão que se aposentar no mínimo com 55 anos, com menos do que isso não. Tá. Mas a ideia do texto novo é que a cada 2 anos essa idade mínima aumente. Então, em 2018 é com 55, em 2020 é 56. Entendi. Em 2022 vai ser 57, até chegar a 62. Para que nesse período aí nesse período de anos, a cada 2 anos, dê para não prejudicar tanto assim as mulheres que já estão perto de se aposentar, né? Mas o governo ele continua participando de várias audiências, inclusive feitas pela imprensa, jornais, revistas que têm feito seminários sobre a Previdência e convidam, claro, o governo. Vai lá o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e ele segue batendo na mesma tecla, né? A gente tem que fazer, tem que cortar mesmo, vai ser duro para todo mundo, mas a gente tem que fazer. E ele, nessa semana, estava ali fazendo argumentações contrárias a críticas que muita gente tem feito, analistas, e assim, são muitos analistas, analistas econômicos, economistas, gente que trabalha com previdência, juízes, inclusive, que fazem um levantamento com base em dados do próprio governo e fala, por exemplo, sobre os grandes devedores da Previdência, que se somasse toda a dívida que a Previdência tem a receber e nunca recebeu, porque o governo nunca foi cobrar, não o governo Temer, nenhum governo nunca foi cobrar dos grandes devedores, daria trilhões de reais. Quer dizer, não vai sustentar a Previdência pelo resto da vida, mas esse problema agora seria resolvido. E claro, a Previdência tem que sofrer alterações, mas está sendo muito duro mesmo para todo mundo.
Tanto que nem os próprios apoiadores do Michel Temer estão animados para votar isso. Pesa para o trabalhador brasileiro, né? É quem tá pagando a conta no final das contas. Né? Vale a pena lembrar para o telespectador, né? Isso aí não está aprovado ainda. O texto que foi lido, tal, se não for aprovado no plenário, não foi votado se for aprovado na comissão, vai para o plenário. Se não for aprovado na comissão, vai ter que refazer o texto de novo. Enfim, tem uma CPI aberta no Senado para investigar a reforma da Previdência, o texto da reforma da Previdência, justamente porque foi iniciativa do Paulo Paim, que é do PT, do Rio Grande do Sul, mas já tem apoio, inclusive, da oposição, da situação, para abrir a CPI, para investigar justamente esses números. Calma aí, não está tudo transparente, tem alguma coisa errada, alguma coisa não está fechando nessa conta. Não, eu ia falar assim, Hélio, que eu sempre me pergunto por que o governo nunca cobra conta de quem realmente é o devedor. Por exemplo, essas empresas, é uma lista, não é uma, duas, três, é uma lista. São muitas. Muitas empresas conhecidíssimas, assim, grandes. E por que ele não faz essa cobrança? Por que ele deixa essas empresas ficarem devendo? Não sei se tem resposta para isso, né? Tem aquela resposta que todo mundo sabe, né? Mas nem convém dizer, né? São as empresas que mantêm os governos, como a gente tem visto nas delações da Odebrecht. Como é que você vai ficar cobrando isso? Já estão ganhando, né? Vai cobrar 2 vezes? Vai pagar 2 vezes? Entendi. Por falar um pouco sobre esse assunto, o seu destaque, Hélio, é sobre Lava Jato. E aí, essa semana também a gente teve uma série de críticas porque o governo começou a reagir e ter medidas para acabar blindando certos políticos, né? O Congresso, né? Não o governo. Na verdade, assim, são coisas que já estão em andamento já faz algum tempo, né? Não é só por causa da Lava Jato, mas a Lava Jato fez eles se apressarem mais com algumas coisas. Por exemplo, uma coisa muito evidente é aquele texto, aquele projeto de lei chamado de abuso de autoridade. Já existe uma lei no Brasil que coíbe abuso de autoridade, mas o que o Congresso gostaria de fazer lá no Senado, com um projeto de lei do ex-presidente da Casa, o Renan Calheiros, é de aumentar ainda mais isso aí. E aí há uma controvérsia toda, porque no texto fala claramente que juízes, promotores, investigadores podem ser judicialmente responsabilizados por falhas, por exemplo, durante o julgamento. Então, por exemplo, um juiz de primeira instância dá uma decisão, um juiz de segunda instância dá outra decisão. Então, o primeiro de instância condena, o de segunda instância absolve. Aí, de acordo com o texto, o de primeira instância pode ser condenado, porque ele condenou e o outro absolveu. Seria uma diferença de visão na interpretação, porque a justiça é isso, é interpretativa, muitas vezes. Então, esse de primeira instância pode ser condenado por abuso de autoridade, porque ele condenou e na segunda instância absolveu. Quer dizer, é um absurdo. E outras coisas, a questão mais evidente também do Caixa 2, né, que a gente tem... sabe aquela coisa que todo mundo sempre soube que ocorreu? Mas com as delações da Odebrecht vindo a público, dá um choque maior, porque você vê o Emílio Odebrecht, que é o dono, que já é herdeiro, né, porque o pai dele já fazia as mesmas coisas, ele diz, olha, todo mundo recebe Caixa 2, o Marcelo Odebrecht, que é o filho e o último herdeiro, ele fala, se tiver algum político aqui no Brasil que diga que foi eleito sem Caixa 2, ele está mentindo. Essa frase foi muito impactante. Ele está mentindo, porque ele fala assim, eu pago Caixa 2 para todo mundo, então não vem dizer que não tem. E aí o que os políticos estão fazendo desde já faz tempo, né, querendo perdoar o Caixa 2. O próprio Gilmar Mendes, a gente já falou isso aqui, já falou no Jornal do Novo Tempo, Gilmar Mendes é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é quem controla as eleições no Brasil. E ele disse recentemente, olha, corrupção é uma coisa, Caixa 2 é outra. Não vamos querer comparar as duas coisas, não vamos querer condenar alguém por Caixa 2 como a gente condena alguém por corrupção. E sabe, o Caixa 2 é o começo da corrupção, porque o camarada só vai conseguir roubar dos cofres públicos depois, sendo eleito, porque foi eleito. Para ser eleito precisa de dinheiro. E o dinheiro não é suficiente no Caixa normal, recorre-se ao Caixa 2, que é um dinheiro não declarado. Não necessariamente é um dinheiro de origem criminosa, mas se torna um crime porque não foi declarado à justiça, o que torna a eleição incompatível, né, desleal entre os candidatos. Então, e aí o que eles querem é, de fato, dar esse perdão para o Caixa 2, fora outras coisas que querem fazer. Tem um projeto de lei no Senado que trata do foro privilegiado. É um projeto que diz o seguinte, foro privilegiado
quer dizer, que ser julgado apenas pelo Supremo, tem que ser para crimes que sejam do mandato. Por exemplo, um crime administrativo, uma contratação sem passar pela forma correta, né, de abrir ao público, de fazer aquela concessão, ou qualquer outra coisa administrativa. Isso, o foro privilegiado tem que cobrir. Agora, o parlamentar que matou alguém, e tem casos no Supremo Tribunal Federal, que investiga deputados que estão em ações penais por homicídio. Quer dizer, não tem nada a ver com a prática da legislatura, não tem nada a ver com a prática do mandato. Tem gente ali que está sendo condenada, que está em processo no Supremo anterior ao mandato, mas porque se tornou deputado, senador ou assumiu um cargo público, passa a ser coberto pelo foro privilegiado. Então, há discussões querendo acabar com isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta capciosa para você. E se o assassinato acontecer dentro do espaço ali? É uma coisa que tem a ver com a pessoa de uma maneira pessoal ou tem a ver com o mandato dela? Estou falando isso que já aconteceu, né? Se eu não me engano, foi na década de 80. Foi o pai do senador Fernando Collor de Mello que atirou num outro senador, um outro deputado dentro do Congresso Nacional. O rapaz ia morrer. E para responder essa dúvida, a gente está recebendo aqui no estúdio. Não dá. Suzane. A mais especialista em crime. Não sabia que podia entrar armado no Congresso. Não, mas isso... ó... 4 de dezembro de 1963, ele deu 3 tiros contra o senador Silvestre Péricles, que era um inimigo político dele dentro do Senado. Mas, assim, época da... 1960... Poder não pode, mas naquela época não tinha ainda, né? Não pode, mas enfim. Não pode de jeito nenhum. Até as nossas câmeras, na hora de entrar, tem que ser barradas lá na porta metálica e ser retiradas. O mais interessante é que depois de assassinar esse outro senador, ele não teve o mandato cassado e nem qualquer punição imposta pela mesa da casa. Fora privilegiado. Gente, vamos lá para o intervalo? A gente volta no próximo bloco e a gente vai discutir sobre os impactos econômicos provocados pelos feriados e se eles, de repente, ferem ou não a Constituição. Você quer saber como isso funciona? Então não sai daí, a gente volta já com Redação Novo Tempo.